Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 29. Está escrito assim: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, o texto diz: porque a vocês, Paulo escrevia para a igreja, para os crentes da cidade de Filipos, e Paulo dizia àqueles crentes, àqueles irmãos: porque a vocês foi concedido, permitido, dado, em relação a Cristo, que não somente vocês creiam nele, como também vocês padeçam por ele, vocês sofram por ele. Queridos, nós esperamos muitas vezes em Cristo, aliás, muitas pessoas, muitas vezes em Cristo esperam apenas por coisas boas. Muitas pessoas um dia decidem entregar suas vidas a Jesus, fazer parte da igreja do Senhor. Muitas pessoas muitas vezes acabam fazendo isso simplesmente com o propósito de acreditar que esse Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo opera, pode dar a ele a sua vitória, pode dar a ele a sua bênção, pode dar a ele o seu milagre. Mas eu quero lhe dizer que um homem e uma mulher de Deus nunca deve entregar sua vida a Jesus por isso. Porque você deve entender algo, irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo: que Deus nos deu a permissão, a alegria de crer em Jesus Cristo. E como é bom poder crer em Jesus, não é verdade, irmãos? Como é bom poder acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele vai nos dar a vida eterna, que Ele vai nos dar salvação. Como é bom poder caminhar nessa vida e aonde nós estamos, nós saber que estamos selados com o Espírito Santo, que temos o revestimento de Deus, que temos a autoridade de Deus para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Como é bom saber que de onde nós entramos e onde nós saímos, Deus está conosco, Deus está presente. Como é bom saber que Jesus deu a vida por nós, entregou sua vida por nós, e nós estamos garantidos a salvação e a vida eterna. Mas é importante também saber que foi dado por Deus também a nós, não apenas crer nele, mas também padecer por ele, sofrer por ele. O apóstolo Paulo diz no versículo 12, volta para o versículo 12 aí, irmão. Ele diz assim: eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Pronto, preste atenção. Apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, para que eles tomem o conhecimento de que as coisas que aconteceram com ele aconteceram, elas contribuíram para o melhor proveito do Evangelho. Hoje nós queremos que o Evangelho seja exaltado, nós queremos atrair proveito para o Evangelho quando nós contamos uma bênção financeira, não é assim? Quando nós contamos uma cura, um milagre, nós queremos atrair proveito, contribuição para o Evangelho, contando testemunho disso, testemunho daquilo. Mas o apóstolo Paulo tem uma visão diferente. O apóstolo Paulo diz que as coisas que aconteceram a ele aconteceram para contribuir para o proveito do Evangelho, da palavra de Deus. E o que aconteceu com ele, pastor? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11.
1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 24. Olha o que foi que aconteceu com Paulo, que veio para proveito do Evangelho, que contribuiu para o proveito do Evangelho. 2 Coríntios 11, 24, Paulo diz o que aconteceu com ele: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Presta atenção, apóstolo Paulo está dizendo que os judeus deram 5 vezes 40 chicotadas no espinhaço dele. Ele está dizendo no verso 25: 3 vezes fui açoitado com vara. Sabe o que é açoitado com vara, irmão? Com cipó, com pedaço de pau. Foi isso que aconteceu com Paulo. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes para pregar o Evangelho, em perigo dos rios, em perigo dos assaltantes, em perigo dos da minha nação e em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. Você entendeu o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quem entendeu aí? O que Paulo está dizendo, o que aconteceu com ele foram sofrimentos, humilhação, perseguição, dificuldade, problemas. Irmão, você sabe o que é a pessoa? Você levar 5 vezes, irmão. O guarda te pegar aqui, amarrar teus braços num tronco e pegar um chicote e tacar 39 chibatadas no teu espinhaço, nas tuas costas, nos teus peitos, tuas pernas. Eles tiravam a roupa do camarada, deixaram o cara nu e tome chicote, meu irmão. É assim que eles faziam. Paulo passou por isso quantas vezes? 5. Ele diz que foi apedrejado uma vez. Ele diz que apanhou com vara, irmão. Um cipó, um pedaço de pau. Colocaram Paulo assim e deram 3 vezes. 3 surras de cipó, de vara. E tudo isso por quê? Por amor ao Evangelho. Por isso por quê? Por amor à palavra de Deus. Por amor a Jesus Cristo. Por isso. Mas nós hoje estamos querendo apenas a parte boa. É ou não é verdade? Nós hoje estamos querendo apenas os milagres. É ou não é? Nós hoje estamos querendo apenas a bênção. Sim ou não? Nós hoje estamos esperando apenas as maravilhas de Deus. Ninguém hoje, nenhum de nós queremos sofrer coisinha assim pelo Evangelho. Qualquer problema que surge na tua casa já é o suficiente para você dizer: não vou mais congregar. Qualquer piadinha que alguém solta por aí, porque agora você é um crente, é o suficiente para você: eu não vou mais para a igreja. Qualquer dificuldadezinha que você enfrenta é o suficiente para você dizer: pastor, eu não quero mais fazer parte do ministério de louvor. Qualquer problema, levantezinho que acontece é o suficiente para um obreiro dizer: pastor, eu não quero mais ser obreiro. É o suficiente para uma ovelha dizer. E de repente você percebe a falta do irmão na igreja. De repente você liga, você visita, você conversa, e a pessoa realmente resolveu desistir, porque não estava buscando a Cristo de uma forma, não havia se entregado totalmente a Cristo. Estava buscando a Cristo apenas em busca do milagre e da bênção. Mas eu quero dizer a você, querido, que quando eu olho para esse texto, eu vejo a entrega de Paulo. Eu vejo um homem que diz aqui que passou fome e sede, trabalhos e fadiga, em vigílias, em jejum. E quando Paulo fala de vigília, ele não fala de um vigilhão como se faz hoje. Quando Paulo fala de vigília, ele não fala de uma festa gospel como se fala uma vigília hoje. Anuncia-se uma vigília hoje, você vai, é pura brincadeira dentro da igreja.
Quando Paulo fala que passou vigílias, isso nos leva a lembrar de quando Paulo estava preso juntamente com Silas. E tinham sido açoitados com vara naquele dia. Estavam presos, o corpo ferido, acorrentados. E era já meia-noite. E quando deu meia-noite o relógio, eles começaram a fazer uma vigília. Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus. Se fala de vigília, é diferente do ponto de vista de hoje. E só que Paulo diz assim, voltando lá para o versículo 12 de Filipenses, que essas coisas que aconteceram com ele contribuíram para o bem, para maior proveito do Evangelho. Ou seja, irmãos, quando alguém vê você, um crente fiel, sofrendo, quando alguém vê em você um crente fiel passando luta e necessidade, talvez como você está passando, quando alguém olha para você e vê um crente fiel como você, passando adversidades, provas difíceis, isso vai contribuir para o Evangelho. Por quê? Porque só vai querer buscar Jesus quem olhar para a tua vida vai entender que buscar Jesus não é nem um mar de rosas, que buscar Jesus não é nem um oba-oba. E aí, meu irmão, só vai vir buscar Jesus realmente aqueles que são da verdade, como tem vindo, como Deus tem trazido. Sofrimentos que Paulo passou contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele diz no verso 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por todos a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, Paulo estava preso por amor a Cristo. Os guardas reais tiveram conhecimento. Por que motivo esse homem está preso? Não, porque ele ama demais a Jesus Cristo. Ele obedece demais a Jesus Cristo, por isso que ele está preso. Os guardas, e diz, de todos os lugares, em todos os lugares, só chegava a notícia nas cidades, irmão, onde Paulo tinha aberto igrejas. Paulo está preso. Chegava a notícia nas cidades dizendo: Paulo está preso, Paulo foi preso, Paulo está preso. Por que Paulo está preso? Ele roubou alguém, ele matou alguém, ele estuprou alguém, ele fez um mal a alguém? Não, ele está preso porque ele amou demais a Jesus. Está preso porque ele se entregou demais ao ministério. Está preso porque ele entregou sua vida totalmente para a obra de Deus. E aí, no verso de número 14, acontece algo extraordinário. E muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões e ousaram falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Olha, aquele sofrimento de Paulo por amor do Evangelho fez com que os irmãos deixassem de ser covardes. Os irmãos olharam para Paulo e disseram: poxa vida, esse homem está sofrendo por amor a Deus e nós estamos aqui escondidos. Os irmãos olharam para Paulo: poxa vida, esse homem foi açoitado com vara por amor ao Evangelho e nós estamos aqui acovardados, de braços cruzados. Eu estou trazendo essa palavra hoje, irmão, para que você tenha esse mesmo sentimento, para que você olhe para o sofrimento de Paulo, e como o apóstolo Paulo diz, e houve um despertamento na igreja, quando os irmãos viam: Paulo está sofrendo pelo Evangelho, eu vou deixar de ser covarde, eu vou pregar a palavra também. Paulo foi preso por causa do Evangelho, apanhou por causa do Evangelho, eu vou deixar de ser covarde, eu vou fazer a obra também. Eu quero que Deus coloque essa palavra no teu coração essa noite, meu irmão. Eu quero que você deixe de ser covarde. Eu quero que você deixe de fugir das lutas. Eu quero que você deixe de querer a parte boa apenas das coisas de Deus, mas que você tome também os cálices amargos que Deus tem para dar para você beber. Quero que você sinta mais ousadia para fazer a obra de Deus.
Quero que você sinta mais interesse em vir fazer parte do louvor. Quero que você sinta mais interesse em ser um obreiro. Quero que você sinta mais interesse em ser uma ovelha fiel, em vir para os cultos, em vir para a igreja. Quando você estiver em casa, lembrando que tem culto hoje, você não vai vir por causa da novela. Quando você estiver em casa, lembrando que tem culto hoje, você não vai vir por causa do jogo de futebol. Quando você estiver em casa e tem culto hoje, você não vai vir por causa de uma contenda com o marido ou com a mulher. E você vai se lembrar, Paulo sofreu pelo Evangelho, e o sofrimento dele contribuiu para o crescimento da obra e para resgatar outras vidas. E você vai sair de casa, mesmo com aquela contenda que o diabo colocou para tentar te impedir de vir para a igreja. E você vai sair de casa, você vai deixar a novela para lá, vai deixar o jogo de futebol para lá, vai deixar a contenda para lá e vai vir buscar a Deus. E vai mostrar que você não está servindo a Deus, não é com interesse, mas você está servindo a Deus é com amor. Você está servindo a Deus é com entusiasmo, é com alegria, é com fé. É com fé. Porque saiba disso. Quantos aqui querem herdar o reino de Deus? A Bíblia diz que só podemos herdar o reino de Deus se formos fiéis até o fim. Em Apocalipse, Jesus diz isso várias vezes: ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. Em outra passagem ele diz: aquele que for fiel até o fim. E o Senhor diz que nós temos que ser fiel até o fim. Mas eu quero te dizer uma coisa: que até o fim haverão perseguições para você. Até o fim haverão lutas. Até o fim haverão provas. Até o fim haverão dificuldades. Até o fim haverá problemas, lutas. Até o fim. Por isso Jesus diz que você tem que ser fiel até o fim. E você tem que colocar na tua mente uma coisa: que Deus nos deu, nos concedeu em relação a Cristo, crer nele, mas também padecer por ele. E sempre que você padecer porque você está procurando ser fiel a Deus, sempre que você perder alguma coisa porque você está se esforçando para ser fiel a Deus, sempre que você tiver um prejuízo porque você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, eu quero que você se lembre, meu irmão, que Deus irá te recompensar. Mas é preciso sofrer primeiro o dano. É preciso sofrer primeiro o prejuízo. Imagina, irmão, as pessoas da tua casa que conhecem a tua luta, os teus familiares que conhecem as tuas dificuldades, os teus vizinhos que conhecem a tua humilhação. Imagina quando eles virem você fielmente servindo o Senhor a cada dia. Quando eles acham que é para você estar chorando, você está sorrindo. Quando eles acham que agora você vai desistir, você está mais firme. Imagina quantas vidas vão querer ter a fé que você tem. Imagina quantas vidas vão querer servir o Deus que você serve por causa da tua fidelidade. Imagina o avivamento que houve naquele pessoal quando viram que Paulo estava preso. Paulo está dizendo: muitos dos irmãos tomaram ânimo com as minhas prisões. Paulo estava preso em Roma, e quando os irmãos souberam isso, eles se animaram. Ao invés de ficar triste, eles se alegraram, porque viram que um homem estava sofrendo, e eles disseram: agora vamos sofrer também. No verso de número 15, o apóstolo Paulo diz assim: é verdade que também algumas pessoas pregam a Cristo por inveja e porfia. Porfia quer dizer, irmão, teima, disputa, competição, insistência. E Paulo está dizendo: é verdade que algumas pessoas pregam a Cristo por inveja, por teima, por disputa, por competição, mas outros pregam de boa mente. E nós temos que ser esses outros, que vamos fazer não por disputa, mas vamos fazer de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Contenção quer dizer, irmão, contenda, discórdia. Alguém anuncia a Cristo por contenda, por discórdia, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. E Paulo diz: mas o que importa? Contanto
que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso eu me alegro e me alegrarei ainda. Então Paulo está dizendo, irmão, que até no meio daquelas dificuldades, algumas pessoas começaram a querer usar de malícia, começaram a querer usar de malícia com a palavra de Deus, porque Paulo estava preso sofrendo. E eu vejo assim, irmão, que hoje é o que acontece. Quantas pessoas têm usado de malícia, tentado fazer uma igreja animada com forró, tentar fazer uma igreja animada com pagode, usando de malícia com a palavra de Deus para tentar fazer alguma coisa com a vida das pessoas. Então a malícia, ela está agindo no coração de muitos que tentam atrair as pessoas para Cristo, para o Evangelho, de uma forma carnal, oferecendo alegrias carnais, oferecendo alegrias mundanas, humanas dentro da igreja. E com isso eu lhe digo com verdade, que as pessoas só vão conseguir atrair pessoas mundanas, pessoas humanas que não querem compromisso com Cristo. Porque para se atrair o povo verdadeiro de Deus, tem que mostrar a verdade, tem que fazer do jeito que a palavra ensina. Não com brincadeira, não com oba-oba. Eu disse para os irmãos, irmão, nós nunca fizemos um retiro porque a gente não tem condição, mas eu não sou contra não. Vamos fazer um retiro um dia. Porém, o nosso propósito não será de ganhar nenhuma alma com retiro. Eu não quero ganhar ninguém com oba-oba. Vamos para o retiro foi bom, agora eu quero ficar nessa igreja. Não. Porque vou ter que fazer um retiro toda semana para segurar esse povo. Fazer um retiro para o povo que quer compromisso, o povo que quer algo com Deus, não para atrair pessoas. Não pretendemos usar de malícia. Não use de malícia no teu caminhar. Não se aproprie da palavra de Deus para usar ela maliciosamente para benefício próprio. Cristo, verso 18 ele diz, verso 19 ele diz: mas porque eu sei que disso me resultará salvação, pela oração de vocês e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que esses sofrimentos que ele passou, que contribuiu para o progresso do Evangelho, está dizendo que sabe que todos esses sofrimentos vai resultar para ele em salvação, em vida eterna. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo estava temendo que possivelmente aquela prisão ele fosse julgado e condenado à morte. Mas Paulo está dizendo aqui que ele tem uma esperança extraordinária, uma expectativa grandiosa e confiança que Jesus Cristo será engrandecido na vida dele, quer ele fique vivo ou quer arranquem a cabeça dele. Você tem que colocar uma coisa no teu coração, irmão, que você tem que ser alguém por meio de quem Deus será glorificado. Coloca no teu coração isso: a minha vida tem que glorificar a Deus. As minhas atitudes têm que ser para a glória de Deus. O meu trabalho, o meu emprego, a minha casa, a minha família, os meus relacionamentos
tem que ser para a glória de Deus. Coloque isso no teu coração. Até as provas que você passar, até as dificuldades que você enfrentar, use isso para que Deus seja glorificado. Até as decepções que você sofrer, até as injúrias que você enfrentar, use isso para que Deus seja exaltado na tua vida. Como assim, pastor? Quando as pessoas virem você sendo caluniado, você falar bem da pessoa que te caluniou, aí Cristo vai ser glorificado na tua vida. Quando as pessoas estiverem sendo agredido, e as pessoas olharem, ao invés de você revidar, você dá outra face. As pessoas vendo outros querendo briga, discussão, contenda com você, mas as pessoas olharem para ti e te ver calado, com sabedoria, sem revidar, sem agredir ninguém. Paulo disse: Cristo será glorificado, ou na minha morte, se eu ficar vivo, ou se eu morrer, Ele vai ser glorificado. Isso significa isso, irmão. Quer seja na prova, ou nas vitórias, Cristo deve ser glorificado na tua vida. Quer seja quando você estiver passando necessidade, ou quer seja quando Deus te der abundância, Cristo deve ser glorificado na tua vida. Quer seja quando você não tiver nada, ou quando você já tiver tudo, Cristo deve ser glorificado na tua vida. Ele diz no verso 21, olha a entrega desse homem, olha como esse homem se entregou, irmão. Nós precisamos fazer isso, você precisa fazer isso, bem. No verso 21 Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Paulo está dizendo: para mim, eu estar vivo, eu vivo para Cristo. Cada atitude que eu tomo baseado na vontade de Deus. Cada coisa que eu faço desde que seja certo aos olhos do meu Deus. Cada ação que eu realizo desde que seja reto aos olhos do Senhor. Se não for, eu não faço. Se não for, eu não realizo. Cada porta que eu entro, só entro se for para a glória de Deus. Se não for, eu não entro. Paulo está dizendo: para mim o viver é Cristo. Paulo, a vida dele, irmão, é uma vida de entrega. Ele dormia, amanhecia e anoitecia pensando em Cristo, preocupado em agradar a Deus, preocupado em obedecer a Deus, preocupado em ser fiel até o fim. Coloque essa preocupação no teu coração. Vai tirando da tua vida tudo que for de embaraço. Há um texto na palavra de Deus que diz assim, eu acho tão forte aquele texto: se o teu olho direito te escandaliza, te afasta de Deus, arranca ele e joga fora. Porque é melhor perder um olho e entrar no reino de Deus do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, te afasta de Deus, te afasta de Jesus, arranca ela e joga fora. É melhor entrar na vida, no reino de Deus, faltando uma mão, do que ter os dois e ser jogado no inferno. Está falando, irmão, de entrega. Está falando que nós temos que tirar da nossa vida qualquer coisa, por mais precioso que seja, que esteja atrapalhando a tua comunhão com Deus. Viva para Cristo, meu irmão. Seja uma pessoa justa nos seus negócios. Seja uma pessoa honesta nos teus negócios. Seja uma pessoa que compra, que paga.
Seja uma pessoa que vende, mas que vende com procedência. Seja uma pessoa que trabalha, mas que trabalha de uma forma honesta, de uma forma direita, de uma forma sincera. Adquira bens, mas adquira sempre de uma forma limpa aos olhos do Senhor. Viva para Cristo. Um dia uma irmã nova convertida chegou para mim no começo do ministério. E lá onde essa irmã mora tem muita droga, muito tráfico. Muita gente viciada. E um rapaz tinha chegado para ela com um som, um microsystem. O microsystem, ela disse que era novo. E ela contando a vantagem, dizendo: o rapaz chegou com o microsystem lá em casa novo. E eu paguei R$20 só por ele. É novo. E eu, rapaz, que bênção. Aí ela foi e disse assim: mas eu sei para que ele queria o dinheiro, por isso que ele vendeu barato. Eu digo: para que ela? Era para usar droga. Que ele pegou da casa da mãe dele, ou pegou de algum lugar. E eu disse: irmã, devolva o microsystem a ele, que eu lhe dou o dinheiro de volta. Devolvo. Procura o rapaz, entrega o microsystem a ele, mande ele entregar de quem ele pegou, eu lhe dou o dinheiro de volta. Você não vai ficar no prejuízo, não. Mas nunca mais faça isso, minha irmã. Nunca mais. Você não está procedendo corretamente aos olhos de Deus. Amém? Amém. O viver para Cristo, irmão, é uma entrega completa. O viver para Cristo não é ter apenas uma religião. Eu sou evangélico, não. Viver para Cristo não é apenas pegar a Bíblia, botar embaixo do braço e sair por aí, para as pessoas verem: ele é crente, ele é evangélico. Não, meu irmão. É muito mais do que isso. É ser justo e honesto e direito sempre aos olhos de Deus, mesmo que isso lhe traga prejuízo, mesmo que isso lhe prejudique aparentemente, mas faça o que é justo. Você estará vivendo para Cristo, você estará servindo a Cristo. E ele diz no Evangelho de João: aquele que me servir, o Pai vai honrar, o Pai o honrará. Tem uma vida entregue a Cristo. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é ganho, morrer é ganho. Por que Paulo disse que para ele o morrer era ganho? Porque Paulo sabia: eu sei que eu vou herdar o reino, eu sei que eu vou ser salvo, eu sei que eu vou entrar no céu. Então, quando o homem de Deus, a mulher de Deus entende isso, ele procura se entregar totalmente para Cristo. E ele sabe que se ele morrer é lucro. Por quê? Porque ele sabe que vai herdar o reino. Estava ontem deitado lá na minha casa, altas horas de ontem para hoje. Na verdade já era hoje, de madrugada. E eu fui orar deitado. Eu me deitei e comecei a orar na minha cama. E comecei a meditar. Eu digo: meu Deus, qual o sentido na vida de um ser humano? O homem nasce, uma criança, os pais cuidam dele, ele cresce, ele arranja uma mulher, um marido, vão morar juntos, fazem filhos, uma família. Aí todos os dias ele sai para trabalhar. No começo do mês ele recebe o dinheiro, faz a feira, coloca o pão de cada dia, mas no fim do mês a feira já acabou. E quando chega o começo do mês, em mais, ele recebe o salário de novo para fazer outra feira. E ele sai de manhã, 6 da manhã, chega às 6 da tarde. E assim o homem vai vivendo. Alguns conquistam bens, outros não. E o homem vive assim a vida. E quando chega aos 80 anos de idade,
Eu me imaginava ontem como se eu tivesse 80 anos de idade. Lembrei do meu avô, do avô da minha esposa. E o homem para fazer uma reflexão da vida. Escuta isso aí. Ele para e diz: meu Deus, um dia eu fui jovem, fui criança, adolescente, adulto. Me casei, construí uma família, trabalhei, coloquei o pão para dentro de casa. Procurei sobreviver, sustentar minha casa. Hoje eu estou velho. Os dias da morte estão chegando. E o que é que eu tenho? O que é que eu sou? Qualquer hora estão velando o meu corpo aí num caixão. Então eu estava meditando isso e eu digo: Senhor, a vida do ser humano é tão sem sentido nessa terra, irmão. De repente você vive, e quando chega a idade de 80 anos, você está velhinho esperando a hora da morte. E você: meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? A vida passou tão rápido, a vida voou. E ali eu me lembrava do que a palavra de Deus diz: a vida de um homem é como a flor da relva. Nasce a flor, parece aquela rosa linda, coisa mais linda, aquela rosa cheirosa. E depois as pétalas caem, a flor murcha. Assim a vida do homem é como uma chuva que lá vem ela, e ela chega e demora meia hora, uma hora, trovões, relâmpagos pesados, mas daqui a pouco já passou. Por mais estrago que tenha feito, daqui a pouco ela foi embora. Eu estava meditando ali, irmão, nisso, de meu Deus. E quando chega aos 80 anos, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que vai ser de mim agora? Eu vou morrer? Não vou levar nada? Não tenho nada, não conquistei nada, e mesmo que eu tenha conquistado, não posso levar nada. E agora o que vai ser? E ali eu conversava com Deus, irmão, e eu entendia claramente. E peço a Deus que te faça entender isso hoje. Só há um sentido real nessa vida. Só há um sentido verdadeiro nessa vida. É viver para Cristo. Porque quem vive para Cristo, a sua vida nunca chegará ao fim. Haverá um momento de uma passagem desta vida humana para uma vida eterna. Só um sentido nessa vida. Homens que vivem para si, para os seus deleites, para os seus prazeres, quando de repente um dia eles se deparam com a morte. E por isso Paulo havia entendido isso e diz: para mim o viver é Cristo. Eu vivo para Cristo, a minha vida é Cristo, irmão. Coloca isso no teu coração. Sai daqui essa noite. Se há alguma tentação que está te perseguindo em algum lugar, se há alguma proposta indecente, errada, maligna, que estão te fazendo, coloca no teu coração isso e diga: nada vale a pena. Não vou trocar a minha fidelidade a Deus por nada. Vou trocar a minha fidelidade ao meu Deus por nada. E viva para Cristo. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Paulo dizia: se eu ficar vivo, se eu viver na carne e ficar vivo, me der fruto da minha obra, então não sei o que eu escolher. Verso 23 ele diz: mas dos dois lados estou apertado. Tenho um desejo de morrer logo e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vocês, ficar vivo, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vocês, para proveito e gozo da fé de vocês, para que a alegria de vocês aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vocês. O que nós vemos aqui, para resumir, irmão, a vida de um homem que achou o tesouro escondido, que encontrou a única coisa que tem sentido na vida. Eu sinto muita pena, irmão, das pessoas que vivem para si, das pessoas que só
pensam em si, que vivem para o seu mundo, para si próprio. Pessoas que estão em curtição, vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir. Eu tenho pena. Eu não quero que nenhum de vocês se desvie da verdade. Todos vocês que entregaram suas vidas a Jesus, todos vocês que já passaram tanta coisa por amor a Jesus, o diabo já tentou tantas vezes fazer vocês desistirem, mas vocês estão aí. Não quero que nenhum de vocês se afaste, se desvie. Eu quero que vocês sejam fiéis até o fim. Eu quero que vocês passem as lutas que passarem, mas passem na presença de Jesus. Enfrentem as angústias que enfrentarem, chorem as lágrimas que chorarem, passem as humilhações que vierem passar, mas passem vivendo para Cristo, vivendo para Ele. Porque quando chegar o fim, irmão, e o fim vai chegar, a hora vai chegar. Quando chegar o fim, você vai ser recebido no reino de Deus. E o Senhor vai tirar uma coroa de glória na tua cabeça. Vai colocar em ti umas vestes brancas. E você talvez com a lágrima no olho vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Tudo que eu passei. Imagina quando chegar aquele dia. A gente entrando no reino com o Senhor. E a gente dizendo: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena o que eu sofri. Valeu a pena o que eu apanhei. Imagina a vida de Paulo agora. O quanto Paulo apanhou. Quanto Paulo sofreu, como você viu aí. E agora onde ele está? Descansando. Dá para imaginar, irmão? Esse homem está agora, irmão, descansando. Esse homem está no paraíso, no seio de Abraão, repousando lá. Não tem dor, não tem tristeza, não tem choro, não tem doença, não tem nada disso. Ele está esperando a ressurreição para receber a herança dele. Está lá, mas porque ele foi fiel. E eu quero que você seja fiel. Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você seja perseverante. Há um problema muito grave hoje em dia, irmão, em nosso meio. A palavra de Deus diz em Tiago que o homem inconstante não pense que vai receber alguma coisa de Deus. Não. Deus quer que o homem seja constante e firme. Deus repreende as pessoas inconstantes. Inconstante é o que, pastor? A pessoa está uma hora triste, outra hora alegre? Não. Inconstante é a pessoa que uma hora está servindo a Deus, outra hora está no mundo. Inconstante é a pessoa que uma hora está aprendendo uma palavra como essa, outra hora está fazendo o que é errado. Inconstante é a pessoa que está ouvindo a Deus dizer: não adulterará, e daqui a pouco está adulterando. Inconstante é a pessoa que está aí ouvindo a palavra de Deus dizendo que não roube, não furte, não mate, daqui a pouco está roubando, furtando, matando. Constantes são essas pessoas que querem servir a Cristo, mas como eles dizem, não consigo. E eu quero lembrar você que a palavra de Deus diz que nenhuma tentação é maior do que a nossa força. Quando vem a tentação, Deus dá o escape. E ele diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2, que você, meu irmão, deve ter motivo de toda alegria quando for passar por provação. Se alegre quando passar por provação. Tenha motivo de toda alegria quando passar por provação, porque depois de você ser aprovado, você receberá a coroa da vida. E eu concluo essa palavra dizendo, no verso 29, mais uma vez. No verso 27, somente vocês devem se comportar dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, ouça a respeito de vocês, que vocês estão no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Paulo está dizendo, a palavra está dizendo, que nós devemos apenas nos portar de uma forma digna, de acordo com o Evangelho de Cristo, para que tanto faz o pastor estar olhando para você como não.
O pastor está presente como não, mas ouça falar e saiba que todos vocês estão combatendo fielmente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, mesmo quando não estiver olhando para você, na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu emprego, no seu comércio, em qualquer lugar. Verso 28 ele diz: e não nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vocês de salvação, e isto de Deus. Não se espante, irmão, quando alguém resistir ao Evangelho. Não se espante quando alguém não aceitar a palavra, o teu modo de viver em Cristo. Não se espante quando alguém te repudiar, te recriminar pela tua forma de andar, pela palavra, pelo Evangelho. Ele diz que para eles é indício de perdição a tua vida, porque você renuncia ao mundo. Você renuncia à prostituição, o sexo. Você renuncia às coisas erradas para viver para Cristo. Para eles, quando eles olham para ti, eles acham que tu está perdendo tempo. Eles acham que tu está perdendo a vida. Para eles, seguir a Jesus e abandonar os prazeres do mundo é perdição. Mas para nós é o contrário. É salvação de Deus. E nós devemos fazer isso, irmão, sem se espantar com o que estão dizendo. Porque, verso 29, a vocês foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vocês viram, e agora ouviram que está em mim.